Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara aprova projeto que taxa compras internacionais de até R$ 50. No Rio de Janeiro, sobe para 27 o número de presos depois de tiroteio que deixou um policial e 2 suspeitos mortos no Complexo da Maré. É agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco, eleito o melhor banco para investir. A Polícia Militar reforçou o policiamento na comunidade da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, onde um policial do BOPE foi morto durante uma operação. O Leonardo Ack é quem traz os detalhes agora. Boa noite para você, Leonardo. Oi, Giovana, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, ao menos 3 pessoas morreram, 2 traficantes não resistiram aos ferimentos. E o policial militar, o Jorge Galdino Cruz, também foi morto. Até o momento, 27 criminosos foram presos. Agora, entre os materiais que foram apreendidos está uma metralhadora .30, uma arma de guerra com grande potencial ofensivo, capaz até de derrubar um helicóptero. Além dela, 12 fuzis de diferentes calibres, pistolas, granadas e uma grande quantidade de drogas. 8 veículos roubados também foram recuperados. Agora, os criminosos fecharam 3 vias importantes da cidade. Um ônibus foi incendiado na altura da Fiocruz. Um outro PM também foi baleado e está internado em estado grave. O policiamento segue reforçado na região. Giovana. Obrigada pelas suas informações, Leonardo. Bom trabalho por aí. A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite o projeto de lei que determina a cobrança de imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50, a chamada taxa das blusinhas. Assunto, então, para Ariane Bittencourt, direto de Brasília. Boa noite para você, Ariane. Boa noite, Giovana. O projeto segue para a sanção do presidente Lula. O trecho que acaba com a isenção de impostos federais em compras internacionais de pequeno valor foi incluído no Programa de Mobilidade Verde e Inovação. O Mover dá incentivos à produção de veículos menos poluentes. Agora, as compras internacionais de até US$ 50 vão pagar 2 impostos, um federal de 20% e outro estadual que já era cobrado, o ICMS, de 17%. A taxação de 20% era defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que alegava a necessidade de aumentar os impostos sobre as compras importadas para não prejudicar a indústria nacional. Giovana. Obrigada pelas informações até aqui. Daqui a pouco a gente volta então a se falar. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo emitiu um alerta por causa da alta dos casos de coqueluche na capital. Quem traz as atualizações para a gente é a Caterina Achute. Quantos casos, hein, Caterina? Boa noite. Boa noite, Giovana, e boa noite a você que nos acompanha. Olha, de janeiro a junho deste ano foram notificados 220 casos suspeitos de coqueluche na cidade de São Paulo. Desse total, 105 foram confirmados até a última quarta-feira. E por causa do aumento significativo de casos nos últimos meses, foi emitido um alerta aos postos de saúde públicos e particulares para atualizar o cenário epidemiológico da doença. As autoridades de saúde da capital reforçam que a imunização é a principal medida de prevenção. A coqueluche é causada por uma bactéria transmitida por via respiratória. O tratamento é feito com antibiótico. Nenhum óbito foi registrado este ano até agora no município. Giovana. Tem que vacinar, né? Muito obrigada pelas informações, Caterina. Uma pessoa foi morta durante o sequestro de um ônibus com 17 ocupantes nos Estados Unidos. Um helicóptero de TV transmitiu essa perseguição. Autoridades disseram que um homem disparou e matou um dos passageiros. Em seguida, forçou o motorista a fugir em alta velocidade pelas rodovias de Atlanta durante um trânsito intenso. Depois de várias tentativas, a polícia conseguiu parar o veículo. O suspeito foi preso. A polícia investiga a motivação desse ataque.
Aqui no Brasil, a Polícia Federal encontrou uma nova joia supostamente relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante buscas realizadas nos Estados Unidos. De acordo com o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, os investigadores tiveram acesso a um suposto vídeo que mostra uma pessoa próxima a Bolsonaro tentando vender a joia. A conclusão do inquérito deve acontecer em julho. A defesa de Bolsonaro disse que não vai se manifestar. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, decidiu devolver ao governo parte da medida provisória que limita o uso de créditos do PIS/COFINS pelas empresas. Agora à noite, após a devolução, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou não ter um plano B para compensar a desoneração da folha. Vamos voltar a Brasília com a Ariane Bittencourt. O que significa essa devolução? Explica para a gente, Ariane. Giovana, significa que os trechos devolvidos perdem efeito de forma imediata. Para justificar essa devolução, Rodrigo Pacheco considerou que não foi respeitada a noventena, prazo para que as alterações começassem a valer. Além disso, houve pressão do Congresso e do setor produtivo para que a MP fosse devolvida. O texto que limita a utilização dos créditos do PIS/COFINS foi proposto pelo Ministério da Fazenda como forma de compensar a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia e dos municípios. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, demonstrou preocupação com a devolução. Vamos ouvir. O Senado assumiu uma parte da responsabilidade por tentar construir uma solução, pelo que eu entendi da fala do próprio presidente Rodrigo Pacheco. Mas nós vamos colocar toda a equipe da Receita Federal à disposição do Senado para a gente tentar construir uma alternativa, uma vez que tem um prazo exíguo, né, e que precisa encontrar uma solução. A Fazenda não tem uma proposta, então, um plano B? Nós não temos. Em relação a isso. E nós estamos preocupados porque nós identificamos fraudes nas compensações de PIS/COFINS. Então nós vamos ter que construir também uma alternativa para o combate às fraudes. Em outra derrota, o governo federal decidiu cancelar o leilão para a compra de arroz importado após suspeitas de irregularidades. O secretário de Política Agrícola foi demitido. A decisão foi tomada em reunião do presidente Lula com os ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. O leilão do arroz, que arrematou 263 mil toneladas na semana passada, foi anulado. O governo alega que as empresas vencedoras só foram conhecidas após o pregão. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas teriam capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Junto com a decisão veio a demissão de Neri Geller, secretário de Política Agrícola. Geller já foi ministro da Agricultura no governo de Dilma Rousseff. Duas empresas criadas por um ex-assessor dele intermediaram a venda do arroz. Geller também tinha indicado o diretor de abastecimento da Conab, que cuidou diretamente do leilão. O presidente Lula teria ficado irritado com o desgaste político e a repercussão negativa do caso. O ex-assessor também tem outras empresas em sociedade com o filho de Geller. Hoje pela manhã, o secretário Neri Geller me comunicou, ele fez uma ponderação que quando o filho dele estabeleceu a sociedade com esta corretora lá de Mato Grosso, ele não era secretário de Política Agrícola. Não há nenhum fato que desabone e que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou um transtorno e por isso ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição. Segundo o governo, a importação do arroz é necessária para controlar o preço, depois que o Rio Grande do Sul foi afetado pelas enchentes. O estado é responsável por mais de 70% da produção nacional. A Advocacia Geral e a Controladoria Geral da União vão auxiliar na elaboração de um novo edital para o leilão, que ainda não tem data para ser lançado.
A Câmara dos Deputados aprovou agora à noite a urgência de um projeto do presidente da Casa, Arthur Lira, que autoriza a mesa diretora a suspender o mandato de deputados que quebrem o decoro parlamentar. Atualmente, apenas o Conselho de Ética ou o plenário da Câmara podem punir deputados. A iniciativa é uma resposta de Lira a brigas que ocorreram semana passada em comissões da Casa. A urgência faz com que a votação do texto ocorra diretamente em plenário. A análise do mérito foi marcada para esta quarta-feira. Neste ano, as vendas do Dia dos Namorados devem movimentar quase 2 bilhões e 600 milhões de reais. Se confirmada a expectativa, o aumento vai ser de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado. 5 meses de namoro. Eu pedi um buquê, chocolate, coisa bem brega mesmo de namorar. 30 anos de união. Todo ano não pode esquecer, se esquecer é complicado. O casamento você tem que manter o início do casamento, né? É uma vela acesa, uma chama que se apagar, já era. O Dia dos Namorados mexe com o bolso dos casais. Para o comércio é uma das datas mais esperadas do ano. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, os presentes mais comuns são vestuário, calçados e acessórios. Esses itens podem movimentar mais de 1 bilhão de reais, o equivalente a 42% do volume total de vendas. O principal motivo para esse otimismo do varejo em relação a essa data comemorativa é o comportamento da inflação. Os preços dos produtos relacionados a essa data devem sofrer uma variação bem menor do que no ano passado. Esse ano os preços devem subir menos, cerca de 3%. Neste shopping da capital paulista, a expectativa é vender cerca de 4% a mais do que no ano passado. O Dia dos Namorados é uma data comercial que vem se destacando no mercado de varejo, assim como o Dia das Mães, até com mais potencial que outras datas, como o Dia dos Pais. No final de semana, a gente chega a trocar aí 1.800 brindes e essa é uma troca muito parecida com a do Natal. Os pequenos negócios também se destacam. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, a maioria dos casais prefere comprar os presentes em estabelecimentos menores e presencialmente. Como é que é o caminho da minha casa, né? Então tem bastante comércio por aqui e eu vou fazer a escolha por aqui mesmo. O Senado deve votar nesta quarta-feira, em comissão especial, o projeto de lei que regulamenta o uso da inteligência artificial no Brasil. Um debate público sobre o tema no plenário do Senado foi realizado nesta terça. A sessão de debate sobre o projeto de lei conhecido como Marco Legal da Inteligência Artificial reuniu políticos, representantes do governo federal e especialistas. A proposta determina que, antes de ser colocado em operação, um sistema de inteligência artificial deve passar por uma avaliação de grau de risco, o que será feito a partir da criação do Sistema Nacional de Regulação e Governança de Inteligência Artificial. O projeto de lei traz ainda uma lista de proibições, como técnicas que podem trazer riscos à saúde ou à segurança do usuário, produção, disseminação ou criação de conteúdo relacionado à exploração sexual infantil e uso da inteligência artificial em armas letais sem intervenção humana. O projeto também trata da proteção de direitos autorais. A previsão é de que o texto seja colocado em votação nesta quarta-feira na comissão especial e na próxima semana no plenário do Senado. O projeto de lei também precisa passar pela Câmara dos Deputados. A expectativa é de que o Congresso Nacional conclua a votação sobre a regulamentação da inteligência artificial no país até o fim do ano. Os ajustes precisam ser feitos. O que a gente não pode fazer e não precisa ser feito é parar tudo porque tem que fazer ajuste. Se a previsão for bem otimista, deve ser no final desse ano, que a lei seja votada na sua complexidade. Bombeiros lutam há 10 dias para combater incêndios que se alastram em várias regiões do Pantanal. Uma força-tarefa tenta evitar que as queimadas superem as de 2020, quando quase 1/3 do Pantanal foi consumido. Em Corumbá, o fogo que teve início em uma área próxima à fronteira com a Bolívia foi combatido. Mas as chamas ainda se alastram na região conhecida como Paraguai-Mirim, às margens do rio Paraguai. Só aqui já foi consumida a área equivalente a 13 mil campos de futebol. Brigadistas voluntários ajudam as equipes do IBAMA no combate. Há uma semana, alunos ribeirinhos estão sem aula por causa dos incêndios. O esforço é para conter qualquer possibilidade das chamas se alastrarem, já que existe o risco do incêndio ser ainda maior
do que o de 2020, quando 30% do Pantanal foi destruído pelo fogo. Do início de junho até hoje, já foram registrados 489 focos de queimadas no Pantanal. Número recorde para o mês em quase 20 anos. Geralmente o período de queimadas no Pantanal vai de julho a setembro, mas este ano o fogo chegou mais cedo. A vegetação está muito seca porque não houve chuva suficiente para elevar o nível dos rios e encharcar as áreas de mata. Hoje, o governo de Mato Grosso do Sul suspendeu a autorização para a queima controlada por 180 dias. Técnica que utiliza o fogo para preparar o solo em áreas agrícolas. Estamos já no final do outono, mas estamos com temperaturas aí facilmente ultrapassando a casa dos 30 graus Celsius. E a tendência agora é o clima seco ficar predominante aqui em Mato Grosso do Sul. Na Espanha, vítimas de abuso da Igreja Católica protestaram em frente ao parlamento pedindo mudanças na lei que pune casos de pedofilia. Eles querem que esses crimes não prescrevam, ou seja, que os culpados possam ser processados e punidos, não importa há quanto tempo tenham cometido os abusos. Um protesto silencioso e uma faixa com apelo. Lei do direito ao tempo. Miguel, Laura e Jorge são vítimas de abusos da Igreja Católica. Acompanhados de um advogado, eles querem que a Espanha mude o Código Penal e não imponha limite de tempo para os crimes de pedofilia cometidos no passado. Miguel diz que, da forma como está a lei, muitos abusadores poderiam sair impunes e faz um apelo. Estamos fazendo isso para que não aconteça nunca mais, para proteger as novas gerações. Uma investigação em outubro do ano passado mostrou que pelo menos 440 mil pessoas foram vítimas de integrantes da Igreja Católica de 1940 a 1975. Na maioria dos países da Europa, há prazo para a prescrição dos crimes. Ou seja, depois de determinado tempo, os acusados ficam livres de julgamento da justiça. O problema é que, por medo ou trauma, muitas vítimas de abuso sexual só conseguem denunciar anos depois. Nosso abusador está livre. Isso não pode acontecer. Existem pessoas sofrendo, diz Laura, uma das vítimas. O Brasil conhece a carreira de uma das maiores vozes da música nacional, mas pouca gente sabe como foi a vida da Elis Regina em casa. No primeiro episódio da série Sou Filho Dela, que está disponível no Play Plus, os filhos da artista revelam histórias carinhosas da rotina da mãe, Elis. Uma voz marcante. Interpretação única. A Elis Regina, ela é uma das grandes, ou se não, a maior intérprete que o Brasil já teve. Não tão somente na voz maravilhosa que ela tinha, mas na projeção artística que ela colocava nos palcos. Elis Regina era uma artista gigante. Autêntica nos palcos e fora deles, conquistou fãs por todo o Brasil, como Allen, que virou pesquisador sobre a vida da cantora. Eu segui o caminho da música por conta da Elis, então tudo isso tem a importância da Elis. A Elis mãe, a Elis mulher, a Elis artista, o que ela mexeu comigo, ela mudou minha vida. Elis Regina é a estrela do primeiro episódio da série Sou Filho Dela, disponível a partir de hoje no Play Plus. Minha mãe teve 3 filhos, né? Sua mãe do João, do Pedro e da Maria. Depois que eu nasci, eu fui entregue pelo médico para minha mãe para ela se despedir, que eu ia morrer naquela noite, eu não passaria. E ela ficou a noite inteira, né? Conversando comigo, cantando, né? O documentário traz histórias que poucas pessoas conhecem sobre a rotina de amor e dedicação da mãe Elis com os filhos. Bom, eu estou vindo de 45 dias de Norte e Nordeste com eles. Quer dizer, sufoco, são 3, né?
As memórias de infância com a mãe Elis são reveladas na série pelos filhos João Marcelo Boscoli e Pedro Mariano. Tranquilo. Esse aqui foi um álbum que a Elis montou para o Pedro. É original, que ela escolheu, que ela segurou, né? Eu gosto disso porque assim, mostra um pouco da vida real, como é que era. O documentário conta detalhes de uma convivência cheia de afeto, guardada até hoje com carinho na memória dos filhos. Parte dessas lembranças remete ao período em que a família se mudou da capital paulista para a vizinha Serra da Cantareira. Elis era mãe protetora, queria que as crianças crescessem longe da poluição da metrópole, mais perto da natureza. Em um dos momentos mais emocionantes do documentário, os filhos de Elis Regina são entrevistados em uma reprodução da varanda da casa em que eles viveram dias inesquecíveis com a mãe. Não é apenas um cenário, não é uma alegoria. Foi, para mim, um instrumento de conexão com um período mágico da minha vida, que de maneira geral é mágico para a maior parte das pessoas, né? Que é esse período da infância, né? Evocou coisas que eu não me lembrava mais. De forma completamente inesperada, nos emocionou, né? E eu creio que através dessa emoção, a gente acabou acessando lugares diferentes do meu coração, de verdade, assim. O jornalista Flávio Rico, que é colunista do portal R7, conheceu pessoalmente a Elis cantora. E depois de ver o documentário, ficou encantado com o lado carinhoso da Elis mãe. A Elis, que eu não conhecia, ela me emocionou, porque ela se mostrou uma mulher inteiramente dedicada à família, aos filhos. A Elis, como grande cantora que era, o grande sucesso que ela também era como mãe. Quando assisti o documentário, eu confesso que é de arrepiar, do começo ao fim. Eu gostei muito de ter participado. A emoção foi muito especial e inédita, nunca tinha sentido aquilo. Agora o futebol. Pelo Brasileirão, o Botafogo venceu o Fluminense no Clássico Carioca por 1-0 e assumiu a liderança do campeonato. O Juventude empatou em 1-1 com o Lanterna Vitória. E o Atlético Mineiro venceu de virada o Bragantino por 2-1. Já o Corinthians deixou a vitória escapar, mas pelo menos saiu da zona de rebaixamento. Yuri Alberto ganhou na corrida, puxou para o meio e colocou o Corinthians na frente do Atlético Goianiense. Depois da bola ajeitada, Yuri Alberto encheu o pé e fez o segundo dele no jogo. O Atlético Goianiense diminuiu no gol contra do zagueiro Kaká. Já nos acréscimos, Hugo fez pênalti em Max. Shailon cobrou e deixou tudo igual, 2-2. O Atlético segue entre os 4 piores na tabela e o Corinthians subiu para o 15º lugar. O Jornal da Record fica por aqui. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Uma boa noite para você.